ter ido mal numa prova, daí eu falei, mas é que ele não mostrou todas as matérias que caíram na prova. Tu lembra que foi esse problema, né? Uhum. Agora, agora tá aí. Muito bem. Aí depois desse só vai ter um capítulo que é novo ainda, então vou esperar um pouquinho. Tá bom. Ah, show de bola. E aí, sabe começar esse problema? Bom, eu lembro que o cálculo, ele quer um vaqueiro calor específico. Eu lembro que o cálculo era massa vezes calor específico vezes o delta teta, que era o total das temperaturas. Sim, muito bom. Ah, bem, o que que nós vamos fazer aqui então? O que nós temos que fazer aqui? Vamos pensar assim. Como é que eu posso dizer isso aqui pra você, velho? Começar aqui do nada um novo assunto, né? Uma matéria nova. Hum. Bem, você sabe começar essa questão assim? O que que você já sabe dessa matéria? Eu já sei sobre os cálculos do próprio calor, como eu tinha dito. O cálculo daqui do. Era o que lá? É que eu esqueci O como era. calor, né? É que tem calor específico, É, né? Tem essas duas coisas. eu aprendi sobre calor latente, calor específico, capacidade térmica, aquele negócio da temperatura, que é o delta teta. Certo. Bem, ele deu umas informações, mas depois pediu de novo o calor específico. Uhum, Então, provavelmente, a gente está usando a equação do Kimacete, né? Que é igual a mc delta T, certo? uhum, Calor igual a massa vezes calor específico, vezes temperatura. Bem, o que que é o calor do lado esquerdo do igual, né? É a energia que o objeto recebe, né? Que pode vir de outro corpo mais quente, que pode vir de uma fonte externa, tipo o fogão, enquanto o calor específico é uma característica do material. Por exemplo, o calor específico do vidro é um, do metal é outro. Por isso que quando a gente esquenta alguns materiais, alguns parecem, né, esquentar mais que outros. uhum. Muito bem, sabendo que o calor específico da água tem por definição o valor 1 caloria, um estudante deseja determinar o valor específico de um material desconhecido. Para isso, ele dispõe de uma amostra de 40 gramas desse material, um termômetro de escala Celsius, um recipiente de capacidade térmica desprezível, de uma fonte de calor com fluxo invariável. Primeiramente, estuda te coloca 100 gramas de água no interior do recipiente e observa que para elevar 20 graus, ou seja, a massa dessa primeira situação é 100 gramas. A variação de temperatura, ou seja, o delta T é 20. Você sabe que é água, né? Então você sabe que é o calor específico, certo? Tá ali no enunciado. Uhum. Então demorou 5 minutos. Bem, você pode descobrir qual é a energia necessária para a água, para esses 100 gramas de água aumentar 20 graus. Você já pode usar aqui macete nessas informações. No 100, no 20 e no 1 calorias lá. Daí você já encontra o calor Qzão, ok? Ok. Ok. Muito bem. Então, então vá lá, tente fazer isso, tá bom? Tá. Tente encontrar o Qzão, beleza? É que aqui tem. Só da água, no caso, né? Sim, só da água. Nós estamos procurando só para água por enquanto. No caso aqui, ele não falou a temperatura inicial, então seria zero, né? A temperatura inicial não importa. O que importa é o delta T. Ele já falou qual é. É 20 graus.
Uhum. É porque eu sei que você pensa, variação da temperatura é temperatura final menos a inicial. Só que isso não importa quando você já tem o delta T, ok? Ok. O Qzão deu 20.000 de água. Deu 20 Não, mil, 2.000, falei errado. 2.000 calorias, ok. Muito bem. Então, veja, né? Você acabou de achar 2.000 calorias. Isso em 5 minutos. Então, por minuto foram quantas calorias? Se 5 minutos foi 2.000, para saber quanto é um minuto, é só dividir por 5, né? Uhum. Então, faça essa conta e descubra quanto de energia essa fonte deu por minuto, porque essa informação vai ser importante depois. É 2.000, não 20.000. Ah, aqui deu 400, dividindo por 5. Tá. Então agora tenta ler o resto do problema ali e resolver. Tá.
Eu fiz aqui, deu 0,5. O que que deu 0,5? O calor O específico? a coisa específica deu 0,5. Caraca, tem essa opção? Tem. Poxa, me manda aí, quero ver se tu conseguiu sozinho, só com essas dicas bestas que eu dei. Ah, só deixa eu ligar a luz. Enviei. Tá, tá tudo muito sem unidade e tal. Por exemplo, você achou 2.000 ali, 2.000 calorias, ok? Que você Uhum, está trabalhando com gramas, com grau Celsius, essa situação é calorias. uhum. Então, quando você divide por 5, você está encontrando o quê? Aquele 2.000 era a quantidade que ele recebeu de calorias em 5 minutos. Dividindo por 5, você encontrou 400. Então, significa que são 400 calorias Por por segundo. minuto. Por minuto. Tá errado. Daí, como no outro problema pedia para você jogar, então, só a quantidade de 1 minuto, era 400. Daí você supostamente jogou 400 no Q, na letra Q, certo? É, eu tinha feito isso aqui, tinha apagado. É, pois é. Daí eu tô vendo um zero ali, não entendi o porquê do zero. Daí. Aquilo é um que é, não. Beleza, mas no lugar daquele Q tinha que ter um 400. Cadê o 400 na tua conta? Não tô vendo. É, Então agora você isola o C e vê se vai dar essa mesma resposta. Vai ter que ficar 400 dividido por 40 dividido por 20. Ok? no caso dessa forma, tem que multiplicar o 40 e o 20. Você pode tanto multiplicar o 40 20 e depois passar essa resposta dividindo 400, como dividir o 400 primeiro por 40 e depois por 20, tu que sabe. Tá, é o que eu multipliquei eles. Deu meio de novo. Oi? Entendi nada. Deu meio de novo. Ah, então tá bom. Você provavelmente tinha feito essa conta, só não escreveu, né? Uhum. Ah, beleza, então vamos para a próxima. Próximo é 16. Deixa eu descer um pouco mais. Não vendo nada. Aqui.
Então você tem duas retas que, veja, te dão o quanto o objeto aquece mediante a quantidade de energia que você está jogando nele, né? Você pode perceber que tem um que, que aquece mais e outro que aquece menos, certo? Os dois saem da mesma temperatura, 0 graus lá, e o tempo vai passando e o de cima, o A, né, aquece mais. Uhum. Por exemplo, no mesmo 2T lá, o B está com 10 graus, enquanto o A já está com 20. No 4T, o B está com 20, o A está com 40. Então ele aquece mais rápido, certo? Certo. Muito bem. Note que é a mesma quantidade de massa, ou melhor, não é a mesma quantidade de massa, um tem mais massa que o outro. Mas nós estamos falando de temperatura, de massa, pede sobre calor específico lá embaixo. Aqui é um problema de que macete, beleza? Q é igual a mc delta T, certo? Uhum. Delta T de temperatura. Por quê? Porque você está vendo o Tzinho ali que é de tempo, mas aquilo ali você tem que imaginar que não é exatamente o que importa, não é o tempo. O que importa é a quantidade de energia que ele está injetando, tá bom? Tá bom. 4T ali é que ele está colocando energia por 4 intervalos de tempo ali. Da mesma forma que no outro problema foi 5 e minutos, né? Daí teve 1 minuto também, ok? Então é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar que o 4T é uma, ou 2T, ou 3T, etc., é uma quantidade de energia, beleza? Uhum. E o que que você vai fazer? Você vai ah, simplesmente escrever as equações e dividir uma pela outra, ok? Ok. Equações do Q, né? Qzão, etc. Vai fazer as divisões e vai chegar na resposta, tá bom? Você vai encontrar um C em relação ao outro, fazendo uma continha. Quero que você tente, faça o Q do corpo A e o Q do corpo B, beleza? O Q macete do corpo A, o Q macete do corpo B. Depois você vai dividir essas equações, ok? Ok. Tá bom. Daí, mas quem é o Q? Quem é o Q? O 4T, por exemplo, é o Q. Entendeu? 4T. Porque você sabe que no 4T, o Q igual a 4T te deu aquela variação de temperatura de 40 graus, ok? Pro A e 20 pro B, certo? Certo. Isso, então essas são as dicas que eu te dou. Preciso muito no banheiro, velho. Ok. Já volto.
Voltei aí, como é que ficou? Que o calor específico de A é igual ao de B. Igual? Me manda a conta aí, então. Tá, calma lá. Estou calmo. Eu acabei de refazer aqui e acabou dando D, na verdade. Então manda aí, velho. Vamos ver. Tá aí. Vamos ver. Bem, entendi nada. Vou fazer aqui. Olha o que uma organização, apesar de eu ser um cara que às vezes sou meio preguiçoso e não faço organizadamente, causa de melhora na resolução. QA
é igual a massa do A vezes o coeficiente de calor específico do A vezes a variação de temperatura do A. Beleza? Uhum. Quem foi? Bem, quem foi o Saúde. calor? O calor ele vai depender de onde eu estou pensando em estudar, onde eu estou pensando em buscar a variação de temperatura. Eu estou pensando nesse ponto aqui. E, pela mesma lógica, nesse ponto ali para o outro. Então, o A ali, qual que foi a variação de. Qual que foi o calor injetado nele? Como eu te falei, o calor ele tem essa relação direta com o tempo, certo? Então, foi Sim. injetado calor por 4 vezes T tempos, ok? Eu não sei quantos joules ou quantas calorias é isso, mas não importa, porque a gente já viu nos outros problemas que tempo tem a ver com calor. Então, eu vou simplesmente colocar aqui 4T, beleza? Beleza. A massa A, não sei quem é, deixa aí também. O CA também não sei quem é. E o delta T eu sei. Eu sei qual foi a variação de temperatura. Do A foi 40 graus, certo? Certo. Certo. Então, vamos deixar isso por aqui em stand-by. Ah, só tô falando que tenho dois massa de A também. Agora vamos para as coisas do B. Bem, qual foi o calor da nossa análise aqui? Tem que ser a mesma quantidade de calor para a gente conseguir fazer uma lógica legal. Então vai ser o 4T. A massa do B é 2 vezes a massa do A. Então eu já vou fazer essa troca porque vai me ajudar a hora que eu tentar buscar uma relação entre as duas equações, entendeu? O calor específico eu não sei, mas é justamente o que a gente está procurando, uma relação entre os calores específicos dos dois corpos. E a variação de temperatura foi 20 graus. Ah, mas como? Mas como? Só olhar aqui, velho. Ó. Opa, apaguei aqui. Ó, para esse cara foi 20 graus. Ele saiu do zero e chegou até o 20. Enquanto para esse aqui saiu do zero e chegou até o 40 graus. Certo? Certo. Tá, e agora a questão é, o que o problema está pedindo? Ele está pedindo uma relação entre o calor específico do A e do B. Como é que eu posso fazer isso? Veja, preste atenção no que eu falei. Uma relação. Ele não está querendo saber exatamente qual é o valor do calor específico dos dois. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente pegar uma equação e vou dividir pela outra equação. Porque vai cortar um monte de termos que não me interessa saber o valor e vai sobrar uma relação entre o CA e o CB. Beleza? Beleza. Ó, corta aqui porque é igual. Corta aqui porque é igual. Corta também o 4 porque é igual. Corta até zero aqui. Então vai ficar simplesmente um igual CA vezes 4 dividido por 2 vezes CB vezes 2. Alguma dúvida nisso? Não. Tá vendo que eu só cortei um monte de coisa. Olha só que legal. Aqui corta com aqui. Passa o CB para outro lado. Como o CB está embaixo, ele vai para outro lado para cima, certo? CB é igual a CA, então. Resposta A. Beleza? É, tava assim. Tava certo, mas de um jeito muito tosco, né? Você entendeu agora o que rolou, né? Ah, agora entendi. Escreve as equações dos dois, busca uma relação, é tipo resolver um sistema, né? A gente sempre tem que buscar uma relação entre uma equação e outra. Aqui eu já resolvi rapidinho cortando um monte de coisa. Mas dava também para tu isolar uma variável, substituir na outra, ia cortar do mesmo jeito, beleza? Beleza. Então, quando aparecer, olha só, agora tu tem que prestar atenção no que eu vou falar. Quando aparecer algum problema que te pede uma relação entre duas variáveis, como é o caso deste problema aí, né, uma relação entre o CA e o CB, você provavelmente vai ter que fazer o que eu acabei de fazer, uma divisão de equações. Vai encontrar duas equações, vai buscar uma relação entre elas, dividindo, por exemplo. Beleza? É, inclusive, você sabe que hoje eu fiz uma prova, né? Aham. E caiu uma coisa muito parecida com essa. Massa demais. Então vamos para a próxima. Só me dá um segundo. E aí, carinha, qual problema tu quer ver? Esse aqui. Esse aqui, mais conhecido como qual? É que assim eu não consigo ver o começo do enunciado, agora sim. 17. Ah,
Blá, blá, blá. Pela panela, intervalo de tempo de 3 meia-vidas? Que? Vamos lá, vamos ler. Define-se meia-vida térmica de um corpo. O tempo necessário para que a diferença de temperatura entre esse corpo e a temperatura de sua vizinhança caia para a metade. Caramba, nunca ouvi falar disso, mas você entendeu, né? Digamos que Uhum. você tenha água a 40 graus e o dia esteja a 20 graus. Muito bem. O tempo de minha vida é o tempo necessário para que a diferença de temperatura entre esse corpo e a temperatura de sua vizinhança caia para a metade. A diferença de temperatura entre um corpo e a vizinhança caia pela metade. Bem, a diferença de temperatura na situação que eu falei são 20 graus. Que a água está a 40, o ambiente está a 20. É uma diferença, 40 menos 20 é 20, certo? Uhum. Certo. Cair pela metade seria a temperatura cair 10 graus, ok? Então essa é a lógica. Considere que uma panela de ferro de 2 quilos, inicialmente 110 graus, seja colocada para esfriar de um local em que a temperatura ambiente é constante e de 30 graus. Muito bem, então a panela estava 110, o ambiente estava a 30. Qual é a diferença de temperatura? 80, certo? Certo. Porque 110 menos 30 dá 80 graus. Essa é a diferença de temperatura. E você quer que essa diferença caia pela metade. Então você quer que caia de 80 graus para 40 graus. Ok? Ok. Sabendo que o calor específico do ferro é aquilo lá, a quantidade de calor cedida pela panela para o ambiente no intervalo de tempo 3 meia-vidas térmicas. Bem, muito bem, né? 3 meia-vidas térmicas. Cair pela metade 3 vezes, então. É isso? Bem, aqui é basicamente você entender qual é a temperatura que você quer chegar, certo? Certo. Porque quem vai diminuir a temperatura é a panela. Agora, 3 meia-vidas térmicas, você quer que reduza pela metade 3 vezes. Então a gente falou que era 80 graus, reduz pela metade a 40, reduz pela metade a 20, reduz pela metade a 10 graus. Entendeu a lógica? Entendi. Ou seja, você quer que a panela reduza até uma determinada temperatura, que, em relação à temperatura ambiente, vai ser uma diferença de 10 graus. Então, a gente está falando de 40 graus, certo? Certo. A panela saia dos 110 graus Celsius e vá para 40 graus Celsius, certo? Uhum. Justamente porque são 3 meias-vidas. Então, é aquela lógica que eu falei. Bem, contei a história toda aqui para ti, né? Agora é só fazer a conta. É só usar aquele cálculo lá e Isso, fazer, vai né? lá então. Uma coisa, tem que transformar o 2 quilos em gramas? Não. Você pode sempre se basear na unidade Alô? viável. Nesse caso, sim. Por quê? Porque se você olhar a temperatura do calor específico citado no enunciado, está em gramas, certo? Uhum. Então, Certo. é difícil tu trocar a unidade do calor específico. É mais fácil tu trocar a unidade das outras coisas. Então, é mais fácil tu transformar aqueles 2 quilos em 2.000 gramas, entendeu? Daí Certo. fica todo mundo em gramas. Ok. Agradeço.
Deu menos 1.400. Alô? Você escutou eu falando? Não, travou pra mim. Eu tava falando que, bem, não era para ser negativo de modo geral, mas não tem problema. Daí você falou 14, você falou 1.400. É, 14 mil é uma opção certa. Então talvez tua conta esteja certa, mas alguma lógica tua aí não tá legal. Daí tu me é, manda a conta ou dá uma olhada é o aí. que eu escrevi Talvez aqui, você esqueceu um dos zeros aí, sei lá. esqueci um do zero. Acabei de ver que tá 14 mil. Sim. Agora tá certo. Tá bom. Bem, a gente pode ir pra próxima então. Penso eu. Esse 22 aqui. 22. Uhum. Olha, ele deu uma potência. O que que é aquilo lá? Energia por tempo. Joules por segundo. Mas isso não importa muito se a gente estiver falando das mesmas quantidades de tempo para as duas coisas que a gente estiver avaliando. Vamos ver aqui, né? Foi utilizada seria energia para uma massa de água na forma de gelo, de valor 200 gramas, cuja temperatura inicial é zero. Essa massa de gelo está colocada em recipiente de capacidade térmica desprezível e, por hipótese, toda a energia fornecida pelo aquecedor foi transferida sem perdas para o gelo. Então, o gelo tinha zero, tudo que o aquecedor podia passar foi para o gelo. Os calores específicos de gelo líquido e água líquida são aqueles. E podem ser supostos constantes na faixa de temperatura considerada. Além disso, os calores de fusão estão ali. Então, beleza, é um pouco de gelo que foi recebendo energia e foi deixando de ser gelo a 0 graus e provavelmente virando alguma outra coisa. Pode subir. Deixa eu só pegar, fazer um print aqui da. Não sabe ainda. Tá. Fazer um print. Não vai dar pra resolver essa conta, não, velho, mas dá pra te dar umas ideias. Agora, manda a próxima. Ou melhor, sobe aí pra eu ver o resto da questão. O aquecedor forneceu uma energia de valor, blá, 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 se necessária a conversão, blá, blá, blá. Tem que passar pra joule, né? Porque o watts é em joule. O watts é joule por segundo, como eu falei. Então, se Uhum. ele deu a informação de watts, está em joule. Se necessários a conversão, blá, blá, blá. O sistema está a nível do mar, sujeito de pressão atmosférica, alto em ATM, onde evapora. Determine a temperatura final T da massa de água após a transferência de energia. Bem, o aquecedor forneceu 84 quilojoules, né? Então, para resolver a A é o seguinte: você vai ter que falar que essa energia de 84 quilojoules é o quê? Ele estava 0 graus, então é o calor latente do gelo para a água, daí o gelo virou água. Daí vai ser o calor quimacete de 0 graus até 100 graus, mais o calor latente de fusão da água para o vapor. Ok? Ok. Ele quer saber isso, ele quer saber até a água evaporar, né? Ou melhor, ele quer saber se vai evaporar ou não. Então você tem que ver, né? Talvez se não tiver energia suficiente, ele não vai ter calor latente, né? Não vai chegar a virar gás. É uma avaliação sua, entendeu? Qual temperatura vai chegar. Ele deu calor de ebulição e deu calor de fusão, talvez tenha que usar. Daí você vai ter que ver isso, cara. Vai ter que colocar aqui, provavelmente nesse termo aqui, uma temperatura final que você não conhece. Daí jogando todos os outros valores, você chega na resposta dessa temperatura final, entendeu? Entendi. Isso. E daí a B, ele fala que tem um intervalo de tempo que você ficou ligado, isso aí é fácil, né? 84 quilojoules, você sabe, a potência é 2100, então é só você lembrar. A B é muito fácil, nem precisa fazer a conta da A para saber.
A B é simplesmente você saber que potência é igual a calor por tempo. Você já sabe a potência, já sabe o calor, você encontra o tempo. Beleza? Potência está no enunciado, calor também está no enunciado, você encontra o tempo. Muito bom. Então é isso aí, meu velho. A gente se fala, beleza?